Olá, nós estamos aqui com o Cid Cordeiro, que é supervisor técnico do DIEESE no Paraná. O DIEESE que já há mais de 50 anos assessora os trabalhadores em suas campanhas salariais, em suas mobilizações com dados, com estudos na área econômica. E o objetivo dessa conversa com o Cid é trazer para nós, para os internautas que acompanham a Metal TV, um balanço sobre o ano dos metalúrgicos da Grande Curitiba, fazer tendo como referência os metalúrgicos do Brasil, os trabalhadores do Brasil, os trabalhadores do mundo, e também traçar aí algumas perspectivas para os novos desafios que nos esperam no ano seguinte, no ano que se inicia agora, o ano de 2012. Ok? Então, Cid, muito obrigado pela sua participação aqui no Metal Notícias, nós agradecemos pela sua presença. Primeiramente, Cid, como foi aí uma análise, em resumo, do ano dos metalúrgicos de 2011? Qual é o balanço que você faz, qual é a análise que nós temos do ano de 2011? Bom, foi um ano muito bom. Por que a gente afirma que foi um ano bom? Pelos avanços que tivemos nos acordos e convenções coletivas negociadas. O ano para os metalúrgicos sempre começa no primeiro semestre com as negociações de PLR. O PLR dos metalúrgicos deu um salto este ano. Tanto os valores negociados com as montadoras, quanto os valores com os demais segmentos de metal mecânica e maquinário também. Então já começou bem aí, com o novo patamar de valores dos PLRs negociados no primeiro semestre. No segundo semestre, tivemos um desafio muito grande, porque nós temos aí uma economia que ainda está em crise. Essa crise ela se iniciou exatamente ali no início do segundo semestre, uma crise internacional que acaba tendo reflexos, sem dúvida, a nível de país, de Brasil também. Então, era um cenário difícil para a negociação, mas os metalúrgicos conseguiram sair da negociação com um resultado muito bom em qualquer parâmetro que a gente fosse usar, né, em qualquer cenário econômico. E se a gente olha para esse cenário econômico de crise, essa conquista ela ganha mais importância ainda. E eu estou falando de quê? Eu estou falando de acordos. Um acordo que foi um marco histórico, que é o acordo da Renault, que foi feito para 3 anos, com vigência para 3 anos. Isso por si só já é uma novidade no campo das negociações no Brasil. Foi com validade para 2011, 2012, 2013, já prevendo aumentos reais progressivos de 2,5%, 3% e 3,5%, ou seja, garantiu-se nessa negociação um aumento real médio de 3%. Um abono salarial de R$ 5.000 e um PLR progressivo também, de 12 mil, 15 mil e 18 mil. Então é isso que a gente está usando como referência para dizer que o ano foi bom. Ele é concreto, né? Os estados estão aí, né? E com isto, a negociação dos metalúrgicos, essa negociação realizada aqui no Paraná, acabou sendo uma referência para as negociações no Brasil, né? No segundo semestre. Então os metalúrgicos tiveram, de fato, um avanço grande. A que você diria, Cid, a que atribui o motivo, como nasceu esse avanço? Mas, Glaucio, eu até queria comentar ainda, quando a gente menos pensa que vai ter surpresas, os metalúrgicos nos trazem mais surpresas ainda, que foram as negociações agora do mês de dezembro. Então nós tínhamos feito lá uma boa negociação, uma ótima negociação com as montadoras. O sindicato, a direção do sindicato, levou como proposta para a negociação da database de dezembro o mesmo percentual, o 10,3% de reajuste para a database agora de dezembro, e os trabalhadores os dirigentes foram para as portas de fábrica, mobilizaram os trabalhadores e arrancaram os acordos coletivos com centenas de empresas com 10,3% de reajuste. A diferença disso é o seguinte, é que foi negociado 10,3% num cenário de inflação em queda que nós tivemos. E isto está revelando aí, agora nós já temos o índice oficial, que foi divulgado sexta-feira passada, então nós temos o resultado disto. Foi negociado, na grande maioria da database de dezembro, um aumento real de 3,88%. Ou seja, a crise internacional piorou, nós tivemos um cenário de queda da inflação e os metalúrgicos garantiram um reajuste no mesmo patamar da database de setembro, com 10,3%, que representa um aumento real de 3,88%.
Então, fechando com chave de ouro aí o ano de 2011 em termos de conquista de aumento real de PLR e de abono salarial. E a que você atribui essas conquistas, esses avanços que os metalúrgicos sistematicamente vêm obtendo aqui na Grande Curitiba, ano após ano? Tá. Bom, nós temos, sem dúvida, uma conjuntura econômica diferente do país, que vem já acontecendo há vários anos, né? O país está com crescimento econômico, o segmento tem respondido bem a esse cenário de crescimento, então o setor está tendo um desempenho bom. Mas o que diferencia mais nos metalúrgicos de Curitiba? É essa mobilização, é essa articulação, é essa garra, é esse propósito, né, de transferir esse bom cenário em resultado concreto para o bolso do metalúrgico. Então isso faz a diferença, né? Isso tem proporcionado os avanços que nós temos verificado nos últimos anos. Teríamos como a gente fazer um paralelo, Cid, entre um comparativo entre os resultados desse ano e os resultados do ano passado? Tem. Agora, quando a gente vai fazer comparativos aqui com os metalúrgicos, a gente sempre vai dizer o seguinte, né? Nos últimos anos, né, isso foi da negociação de 2010 ou de 2009, aproximadamente, nesse período aí, as negociações dos metalúrgicos, elas passam a ser uma referência nacional. Então, antes, sempre se trazia para as mesas, as empresas traziam para as mesas, os parâmetros das outras negociações, principalmente de São Paulo, no caso das montadoras. E agora não. Agora, nós estamos colocando o patamar da negociação de Curitiba como referência para as negociações das outras regiões do Brasil, né? Então, isso não dá para comparar. Isso, na verdade, é uma conquista que vem dos últimos anos e que está sendo mantida. Para a comparação é que nós temos evoluído muito nos valores de PLR. Por exemplo, no caso das montadoras, nós passamos de um PLR médio de R$ 5.000 em 2008 para um PLR médio hoje no patamar aí de R$ 13.000, né? E vamos chegar aí no patamar médio de R$ 18.000 no curto prazo. Então, você passou de R$ 5.000 para um PLR que vai chegar a R$ 18.000, isto em 5 anos. Os abonos salariais também, que eram no patamar de 2.000, passou para 4.000, agora já está no patamar de 5.000. Então, a comparação que a gente faz com 2010 são essas daí, né? Esses avanços do PLR e do abono. No aumento real, nós temos em 2011 um aumento real menor que 2010, mas se a gente for observar que esse aumento real de 2011 for conquistado no cenário de crise, é um patamar elevado. E daria como a gente traçar aí como é que estão inseridos os metalúrgicos de Curitiba em relação aos metalúrgicos do Brasil, no que diz respeito aos acordos salariais, aos acordos de PLR, e também como é que estão inseridos, o que são os metalúrgicos de Curitiba hoje, em comparação também ao todo da coletividade dos trabalhadores brasileiros? Bom, os metalúrgicos hoje é vanguarda. O metalúrgico de Curitiba hoje é vanguarda nas negociações coletivas. Como já mencionei anteriormente, os resultados dessas negociações aqui são aguardados como novidade, né? Então, hoje, no Paraná, no Brasil, sempre se espera o que os metalúrgicos de Curitiba vão negociar, né? Porque sempre está vindo com conquistas acima da média, com conquistas que são referências no Brasil, né? Então, é isso que está sendo, os metalúrgicos estão representando, uma vanguarda, uma referência e sempre anualmente fixando novos marcos para as negociações coletivas no Brasil. Então, quer dizer, podemos tirar para a conclusão que a atuação do líder sindical metalúrgico, das lideranças, dos dirigentes sindicais dos sindicatos metalúrgicos de Curitiba e a mobilização dos trabalhadores da base aqui da região da Grande Curitiba, hoje ela traz resultados não só para os 80, 90 mil trabalhadores dessa região, mas influi sim diretamente então na vida de milhões e milhões de brasileiros cujos seus sindicatos, cujas suas mobilizações estão em parte pautadas ou sendo também, tendo como referência as negociações daqui. Sem dúvida. Tem representado isto pelo efeito que o acordo assinado aqui em Curitiba
acaba tendo nas demais negociações, pela repercussão que isso tem. Olha, o acordo dos metalúrgicos aqui de Curitiba é notícia nacional. Então, quando fecha aqui esse acordo, essa negociação, vai ser manchete no Globo, no Jornal do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Valor Econômico. Por quê? Porque virou um assunto nacional as negociações dos metalúrgicos de Curitiba. Então, o Sérgio Buttica tem feito, ao longo desses anos, né, foi consolidando um trabalho que agora está assim, mostrando todo o resultado desse acúmulo de forças que teve, esse acúmulo de organização que foi sendo construído ao longo desses anos. Tá certo. Então, uma grande responsabilidade aí, cada vez maior para os metalúrgicos de Curitiba no cenário nacional. Para finalizar a nossa conversa, Cid, eu gostaria que você traçasse, então, quais são as perspectivas para os metalúrgicos da Grande Curitiba, para os trabalhadores do Paraná e do Brasil, as perspectivas para o ano que vamos iniciar agora, aí, em 2012. Bom, tanto com a direção anterior do sindicato quanto a nova direção que está tomando posse, e pelo que eu conheço, né, da garra e da disposição, podemos falar que o metalúrgico vai ter o melhor futuro possível, né, porque esse time vem trabalhando e ganhando muito, né, aí em termos de conquistas para os trabalhadores. Então eu acho que essa é uma garantia que a gente tem, né? Esse espírito de luta, de garra e de avanços continua. Agora, em termos do cenário econômico que pode influenciar nas negociações, nós vamos ter em 2012 provavelmente um cenário de um crescimento do país, num patamar ainda não como nós estávamos tendo de 4,5%, mas num patamar de 3,5%, o que é um bom patamar de crescimento pela história do país, mas não é um patamar de crescimento que permita assim, grandes conquistas nas negociações. Vamos ter uma inflação que ainda vai estar em queda no ano que vem, então a inflação desse ano, pela database de setembro, por exemplo, foi em patamar de 7%, o ano que vem vai estar num patamar de 5,5%, é isso que aponta as estimativas, né? Um PIB então crescendo nesse patamar de 3%, a produção de carros estabilizada, não se aponta para um crescimento grande da produção de automóveis do ano que vem. Então esse é o cenário que nós vamos ter aí para o ano que vem. Tá certo então. Então, agradecemos, Cid, pela sua presença aqui no sindicato, em nome da diretoria do sindicato, nós agradecemos pela sua participação nas negociações, que com certeza o DIEESE é um elemento muito importante aí no respaldo que a diretoria tem, que os trabalhadores têm para as negociações, e estamos de portas abertas aí para o DIEESE, para você, para a Metal TV, estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima, Cid. Obrigado.